lá? Sejam Bom todos dia, muito pessoal. bem-vindos à nossa Ah, live com o professor Alberto Gonçalves. Nós vamos tratar hoje de uma temática muito importante da área fiscal contábil, que é acerca sobre balanço de abertura, empresas obrigadas à entrega da escrituração contábil digital. Estamos num contexto de reforma tributária e já sabemos que muitas empresas já farão o estudo de planejamento tributário também, né, com essas atenções voltadas aí à mudança de regime tributário. Então, uma delas é o próprio balanço de abertura, perfeito, pessoal? Especialmente aí empresas do Simples Nacional, que muitas vezes ainda não mantêm uma contabilidade, né, vão precisar aí, de fato, atender a esse contexto. Mas eu vou deixar então vocês aí com essa fera que é o nosso professor Alberto Gonçalves. Professor, com a palavra, então. ok, pessoal. Agradecendo a professora Samantha aí, não é? Pelas belas palavras. Não me vejo dessa forma. Sou apenas uma pessoa que adora a contabilidade e lê, estuda, se aprofunda, não é? Primeiramente, para atender às minhas necessidades, que eu sou uma pessoa necessitada de conhecimento. E, na sequência, distribuir esse conhecimento aí com os meus parceiros de profissão. Tá. E dessa vez estamos aqui para falar de um tema importantíssimo, não é? Eu creio que temos aqui muitas pessoas, ou algumas pessoas de escritório contábil, que já conhecem como que funciona lá, não é? O nosso cliente, os nossos clientes. Contrato social, ok. Me manda o que tem que pagar. Passo o ano um, passo o ano 2, passo o ano 3. Contador, contadora, preciso de um balanço. Prepara um balanço rapidinho. Tá bom. Como é que você vai preparar esse balanço rapidinho? Não é? Não tem como preparar um balanço rapidinho. E nós estamos aí diante de uma reforma tributária que já deixou claro. Nós teremos o comitê gestor, a professora Samantha está participando ativamente dos treinamentos relacionados à reforma tributária, e ela vem comentando com vocês sobre tomada de crédito, não é? Você vai tomar crédito na entrada, você vai ter débito na saída, você vai ter confrontação. Professor, mas quem faz isso? O comitê gestor da reforma, tá certo? Se você não tiver uma contabilidade, como é que isso fica? O que que você vai dizer para o seu cliente, não é? Naquela questão do split payment, não é? Olha, nós temos que pagar aqui imposto, mas nós temos direito de crédito. Mas, contador, como é que está registrado isso? Então, pessoal, a hora é essa. Na verdade, já passou, não é? O balanço de abertura tinha que ter acontecido pelo menos em 2008. 2008, sim. 11.638, não é? Lá de 2007, que eles disseram assim, a partir de amanhã, porque foi uma loucura, não é? A 11.638 foi publicada em finalzinho de 2007. Vigência janeiro de 2008, ninguém entendeu nada, não é? Voltando um pouquinho, vocês se lembram que a 6.404 de 76, estamos falando de legislação societária, foi publicada em 76. A Receita Federal falou, peraí, calma, essa lei aí não pode vigir a partir de 77, não é? Pediu um ano para ler o texto da CIS 404, ler e entender, e na sequência, em 78, publicou o decreto 1598 de 77, criando a figura, o instrumento do lucro real. E agora não foi diferente. Na publicação da 11.638, não é? Com N CPCs, 40 CPCs, ninguém ia ter tempo de ler aquilo. E tem um CPC lá que já foi até revogado, porque perdeu o sentido. Mas ele fala de balanço de abertura. Então ele diz: olha, você tem que fazer um levantamento patrimonial, tá certo? Você tem que saber o que é ativo, o que é passivo. Conceito de ativo e passivo, tá? No CPC 26, que também já foi revogado, porque não É tem mais cinquenta e sentido. um, né? Agora é 51, né? Agora, quem deu lugar ao 26 foi o 51, que Isso. fala de demonstrações contábeis. Então, o que que a gente está percebendo?
O legislador, a todo momento, está falando: olha a contabilidade, legislador societário, olha a contabilidade, olha a contabilidade. Os primeiros quatro artigos da 11.638 deixa claro quem deve ter contabilidade. 11.638 societária. Não estou falando de imposto de renda, não estou falando de prefeitura, de estado, não estou falando deles, não. Estou falando da legislação societária. Então, do artigo 1º ao artigo 4 ele deixou claro. Quem precisa fazer contabilidade? Bom, eu vou mudar aqui a pergunta. Quem não precisa fazer contabilidade? O MEI. Só esse. O restante, mas eu sou do simples, não importa, tem que fazer. Então, quando o seu cliente lhe pede um balanço rapidinho, como é que você vai montar um balanço rapidinho? Ora, e como é que eu vou transmitir uma ECD agora em 26 relativa a 25? Não é verdade? Então, a professora Samantha nos fez um convite, eu falei, é oportuno, porque a gente tem um treinamento programado para abril, que vamos tratar de ECD e ECF, não é? E lá a gente vai estar verificando quem tem a obrigatoriedade de transmitir ECD. Não é a nossa vontade, é o que está na legislação, no manual de preenchimento de ECD e ECF. Só você e você deverá transmitir a sua ECD. Consequentemente, você deverá alimentar uma ECF. Aí você se pega naquela situação, ó, eu sou médico, lá em 2025 eu faturei, não quis saber do meu contador e agora eu preciso fazer um financiamento para o imóvel. Estão me pedindo balanço, estão me pedindo ECD, estão me pedindo ECF. Como é que você faz? Ah, eu vou ler lá 11.638, não é? Que foi a precursora dos CPCs. Vou ler o CPC 00, tá certo? Que conceitua o que é um ativo. Então, para que você possa elaborar um balanço de abertura, você tem que ter o conhecimento do que é um ativo, circulante ou não circulante. Você tem que ter conhecimento do que é um passivo, circulante ou não circulante, conceito de receita, conceito de despesa, conceito de custo, senão você não vai conseguir ter um balanço de abertura. Ah, então tá. Sendo que a legislação fiscal já havia se manifestado em 1977, parecer normativo número 15. Tá aqui guardadinho. Eu não sei se vai ser necessário passar para vocês, que a professora falou, você vai ter slide? Eu falei, não, vamos fazer um bate-papo. Não é? Então, lá no parecer normativo 15 de 77, ele já dizia, levanta ativo, levanta passivo, verifica lá o capital social, perfeito? E monta seu balanço de abertura. E o que que ele falava no parecer normativo 15 de 77? A mesma coisa que o CPC 13 falou, não é? Então, o CPC 13, ele nasceu da 11.638. E detalhe, o CPC 13 também já está revogado, tá, pessoal? Porque não tem sentido. Nós estamos em 2026. Eu vou estar ainda atrelado a algo que aconteceu lá em 2008, porque lá em 2008 ele disse, faça o seu balanço de abertura no CPC 13, caso você não tenha. Caso você tenha, mas não está de acordo com as regras atuais, leia o CPC 23. Tá certo? Ah, então eu tenho que ler o CPC 00 para entender o conceito de ativo, passivo, receita, custo e despesa. Sim. Eu tenho que ler o CPC 13 para saber como se dá o balanço de abertura, que já estava previsto no parecer normativo 15 de 1977, século passado, vamos combinar, não é? E eu também preciso ter conhecimento, porque eu sei que os meus clientes do escritório não me mandam documento. Eu só vejo lá que foram feitos pagamentos. Tá, mas da onde saiu isso? Eu tenho que ler o CPC 5, que fala em parte relacionada. Tá certo? E ele ainda diz que são partes relacionadas. É o sócio, é a esposa do sócio. Quem de nós aqui não tem um cliente que é uma loja comercial, que tem a maquininha um, a maquininha 2, a maquininha 3, a maquininha 4? Maquininha um do sócio. Maquininha 2 no CPF da pobre da esposa. Não sabe a confusão que ele está metendo É, a esposa, né? é. Maquininha 3 do filho, maquininha 4 da filha. Os títulos estão sendo pagos. E como é que isso está sendo contabilizado? Professor, como é que eu faço? Ué, não foi lá debitado simples a recolher?
Não houve pagamento de folha de pagamento? Não houve lá o desembolso? Então você vai debitar salários a pagar. Eu vou acreditar quem? Eu não tenho banco? Você vai lembrar do CPC 5. Você vai acreditar parte relacionada, porque o próprio fisco falou: olha, são fisco societário, a palavra não foi bem colocada. A legislação societária disse: quando houver recebimento ou pagamento de parte relacionada, aí vem um conceito, ele fala: ó, o sócio, a esposa, com essas palavras. O CPC 5 falou. Então não esquenta a sua cabeça. No momento que você montar o seu balanço de abertura, você vai ter lá uma estrutura contábil, seguindo essa linha que a gente está tratando aqui, não é? E quando tiver pagamento, eu sei que teve o pagamento, veio aqui o MIT, não é verdade? Ó, pagaram o PIS, pagaram o COFINS, pagaram o lucro presumido, pagaram. Mas da onde vem isso? Não sei. E como é que eu contabilizo? Eu debito passivo, se eu provisionei, e credito parte relacionada. Dá uma olhada, eu não sei se o pessoal que está participando aqui tem acesso ao manual de preenchimento da SD e SF, não é? Nós temos lá tabelas dinâmicas, tá certo? O que são as tabelas dinâmicas? Um plano de contas para cada tipo de tributação. Se você é do lucro real, você tem um plano de conta. Se você é do lucro presumido, você tem um plano de conta. Se você é imunizento, você tem um plano de conta. Nós vamos falar disso no treinamento, tá certo? Então, você vai verificar onde você se enquadra. E todos eles têm a bendita conta parte relacionadas, porque o fisco sabe dessa confusão, que vai acabar, não é? A partir do ano que vem, essa brincadeira tende a acabar, Isso aí. não é Principalmente por verdade? causa dos créditos, né? A questão aí Exatamente, não os é? créditos estarem formalizados aí na contabilidade. Caso não se encontrem devidamente formalizados, a empresa ela deixa de estar numa vantagem competitiva forte aí, passe a Certeza. concorrência. Então, meus amigos, eu vou colocar aqui na tela para vocês o texto do parecer normativo 15 de 77, que é o mesmo texto do CPC 13, que ele Sei. fala: faça um levantamento patrimonial, não é? Professora, deixa eu ver se eu consigo compartilhar Ah, isso. legal. Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Olha aqui. Olha lá. Balanço de abertura poderá apresentar total de ativo maior do que a soma do capital registrado mais o passivo exigível, ou aquele ser menor do que estes. No primeiro caso, o mais correto seria registrar a diferença como crédito a titular ou sócio. Gente, reparem, isso aqui é de 1977. O que que você acha que ele está falando aqui que você deve lançar em nome do sócio? É o bendito CPC 5. É o bendito CPC 5. Então não estressa. Ah, professor, eu vou acreditar a Caixa. Não faça isso, não é? Porque você vê lá diversos pagamentos, você tem a documentação quando te mandam, mas você sabe que houve pagamento da folha de salários. Tá bom, débito de salário a pagar crédito de quem? Não sei qual foi o banco, não sei. Parte relacionada, porque lá em 77 já se falava sobre essa questão. Correto? Então, se for o caso, eu posso depois disponibilizar para a professora Samanta para repassar para vocês, se for interessante para vocês, perfeito. Mas é um texto do parecer normativo 15 de 77, que tem uma redação horrorosa, vamos convenhamos, de 1977, mas está aqui reproduzida, perfeito? E ele diz assim: olha, quando houver diferença, porque você vai fazer um levantamento patrimonial, não é? Eu até tenho um exercíciozinho aqui que eu coloquei, porque como vocês sabem, a minha origem maior é o Conselho Regional de Contabilidade, mas atuo também na pós-graduação, não é? Em se tratando de Conselho Regional de Contabilidade, não é só Rio de Janeiro, existem outros estados também que a gente participa, não é? Mas tudo começou no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, ou melhor, começou na graduação, não é? Então, recebi um convite há algum tempo atrás, se eu falar para vocês que é 30 anos, falando, o professor tem isso tudo de idade? Tenho, ora, não é? Já faz tempo, não é? Então eu Sim. estava na educação, não é? Atuando, não é? No pessoal de formação de nível superior, eu adorava aquilo. Professor, não quer dar uma aula lá no Conselho Regional de Contabilidade e tal? Tá bom, ok. E a coisa ficou.
E aí surgiram outras oportunidades, outros CRCs, enfim. Parte dos colegas aqui já devem ter tido algum tipo de experiência, né, em participar das minhas aulas. Mas o grande detalhe é que eu gosto, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o texto e tenho aqui, não é, um exemplo que eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de entender, não é? Deixa eu só fechar aqui o compartilhamento, que você não vai ter dificuldade de entender, porque ele é bem esclarecedor, não é? É um exercíciozinho que eu montei, deixa eu só encontrar esse negócio aqui. Tá aqui, ó. Como que eu faço um balanço de abertura? Li o parecer 15, ou não, que eu não vou voltar em 77, vou ler direto o CPC 13. Então eu li o CPC 13. E ele fala a mesma coisa. Então ele diz, olha, faça um levantamento patrimonial. Perfeito? Como que eu faço um levantamento patrimonial? Por exemplo, o sujeito chegou na sua empresa, ou melhor, chegou no seu escritório, porque eu não creio que uma empresa, digamos assim, que tenha toda uma estrutura, não vai ter um balanço, não. Não quero crer nisso. Isso normalmente acontece nos escritórios. Ó, nós temos, vou pegar o exemplo aqui, R$ 12.000 em caixa. Tá bom. Então você vai pegar lá uma planilha, caixa, 12 mil. Caixa é ativo ou passivo? Ativo. É devedor ou credor? É devedora. Caixa credor, tiro na cabeça, você já sabe, né? Você tem direitos a receber? Eu acho que sim. Como que eu comprovo isso? Você vai. Antigamente nós tínhamos um livro de registro de duplicatas. Esse livro ainda existe, tá? O teu software gera isso. Olha, eu quero o livro de registro de duplicatas. Qual é a data? 31/12/25. Olha, nós temos a receber 336 mil. Tá bom. Colocou na planilha 336 mil. Estoques, aí já complicou, não é? Porque o ideal é que você, vamos supor que seja uma empresa que tenha entrada, saída e apuração de CMS. Você tem que seguir o livro, tá certo? Entrada, você vai estar acreditando em estoque e debitando ICMS a recuperar. Saída, você vai ter ICMS sobre venda e ICMS a recolher. Depois você vai ter o quê? Apuração. Então, a sua apuração tem que bater com o seu ICMS a recolher lá no seu passivo. Tranquilo? Então, o seu estoque é o líquido. Ótimo. Tenham ativos? Qual é o conceito de ativo? CPC 27. Então, se qualquer dúvida que você tiver com relação ao ativo, você vai no CPC 27. Lá tem todas as características de ativo. Professor, e taxas de depreciação? Você vai na normativa 1.700, vai anotando que é muita coisa, hein? Você vai na normativa 1.700, você vai no anexo 3, que ele vai te passar todos os percentuais de administração a nível de Mercosul. Tranquilo? Todos os percentuais de depreciação. Mas a depreciação básica é aquela que todo mundo conhece. Máquinas e equipamentos, 10% ao ano. Professor, qual a melhor forma de fazer a depreciação? Depreciação linear. Então, se você tem um maquinário que a empresa adquiriu por 1.200.000, ele tem uma vida útil de 10 anos. 10 anos são 120 meses. Ué, tu pega 1.200.000, divide por 120, acabou. Depreciação linear. Legal? Então, todo mês você vai ter débito, despesa, depreciação, crédito, depreciação acumulada, até se extinguir os 10 anos. Veículos, depende. Se for veículo de carga, você vai ter aí 4 anos de vida útil, 48 meses, 25% ao mês. Ué, pega o valor do veículo e divide por 48 pedaços, se for veículo pesado. Ah, é veículo leve, automóvel, ok, são 5 anos, 60 meses. Tranquilo? Então você vai dividir por 60 pedaços. Todo mês você faz débito de despesa de depreciação, crédito de depreciação acumulada. Mas, professor, como é que eu vou incluir esses ativos? Bom, pede lá um levantamento, ou você faz o levantamento, não sei, né? Eu não gosto de fazer o levantamento para evitar vícios.
O ideal é que você identifique um perito ou você procure o seu Conselho Federal de Contabilidade. Olha as oportunidades, hein? É Isso verdade. vai bombar. Isso vai bombar. Procure o Vai. Conselho Federal de Contabilidade que você tem prova para perito, tá certo? Para você poder elaborar laudos. Não é legal o próprio contador elaborar o laudo. O ideal é que um terceiro faça isso. Beleza? É Então conflito de haverá um interesse, né? laudo. É. Sim, haverá um laudo aonde você vai dizer neste laudo, olha, eu tenho aqui um caminhão com as características tais que está depreciado em 3 anos. A depreciação dele total são 4 anos. Ah, muito bem. Então, se ele está depreciado em 3 anos, só falta um ano para terminar essa depreciação dele, é 25% ao ano. Então, neste caso, vamos supor que o valor do caminhão seja de R$ 1 milhão. Se ele está com 75% depreciado, como é que eu registro isso? Eu estou saindo de uma gripe muito forte, vocês me desculpe. Como é que eu Nada. registro esse caminhão? Bom, valor da aquisição, 1 milhão. Depreciação acumulada, 750 mil. Então, eu vou fazer débito de 1 milhão, crédito 750 mil de depreciação acumulada. Professor, falta 250 mil. Tanto o parecer normativo 15 de 77 quanto o CPC 13 fala, o efeito é dentro da conta, é dentro do patrimônio líquido. Lucros ou prejuízos acumulados. Ah, então é dessa forma. Então, todas as contas de ativo você debita com exceto com as contas credoras, que é o caso da depreciação acumulada. Todas as contas de passivo você acredita. E lá no patrimônio líquido você vai ter o capital social, o patrimônio social, se for uma imune isenta. Total de ativo, menos total de passivos e PL, quanto que deu? Ó, eu tenho 10 milhões no ativo e tenho 8 milhões entre passivo circulante e não circulante e patrimônio líquido. Está faltando 200 mil. Ora, se ativo é maior que passivo, você está com lucro. Você vai ter a conta de lucros acumulados no valor de 200 mil. Fechou seu balanço de abertura. Beleza? Ah, professor, então é simples assim? É simples assim. Nasceu o seu balanço de abertura. E daqui para diante, você vai estar apto a transmitir a sua ECD de forma segura. Mas, professor, veja, o meu cliente que chegou agora no escritório me pediu informações relativas a 2025, me pediu dados relativos a 25. Como que eu faço para registrar essa contabilidade, se 25 eu não era o contador dele? Você vai fazer o balanço de abertura com data de 1º de janeiro de 26. Quando você for preparar a sua ECD, a que você vai transmitir agora em 26, relativa a 25, você vai estar informando no J800. E já estamos entrando no curso de ECD. Eu vou parar por aqui. Não é? Então você vai estar informando na sua ECD que você fez um balanço de abertura. Pronto, nasceu. Beleza, pessoal? Então é simplório, ou seja, todas as contas de ativo eu debito, com exceção das contas credoras, que obviamente eu vou estar acreditando. Todas as contas de passivo, eu acredito. Patrimônio líquido, eu acredito. Faço o somatório. Perfeito? Então vocês reparem, não é? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um outro exemplo que depois eu vou passar para a professora Samanta para poder distribuir para vocês. Olha aqui, ó. Certo. Eu tenho caixa equivalente de caixa, 12 mil. Você sabe que caixa equivalente de caixa, caixa, banco e aplicação financeira não superior a 6 meses. Então, quando a gente fala caixa equivalente de caixa, não quer dizer que seja espécie. Pode ser bancos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Cliente, já falamos, né? Livro, registro de duplicatas. Estoque. Aí você precisa ter um inventário, mesmo que seja aproximado. Tá certo? Móveis e utensílio. Professor, eu sei lá da onde é aquilo. Eu não sei quando que adquiriram aquilo. Não tem problema. Você vai ter um valor aproximado. Perfeito? Você vai verificar no mercado mais ou menos quanto custaria. Só que tem que tomar cuidado para não inflacionar esse balanço ou deflacionar esse balanço. O que que você faz? Você neutraliza.
correto? Você vai ter móveis e utensílios 36, depreciação acumulada 36, beleza? Mas, professor, mas por que que eu demonstro móveis e utensílios se ele está totalmente depreciado? Porque o CPC 27 diz que se você tiver um ativo em uso, você tem que mantê-lo. Simples assim. Tá certo? Não é pelo fato do ativo estar totalmente depreciado que nós vamos baixar. Ele só pode ser baixado por venda, por ter se tornado inservível. Tá tudo lá no CPC 27. Então anote esses CPCs todos. E, professor, no final dá para repetir? Dá, tá certo? Veículos, ó, total dos veículos, 452. Verifiquei que esses veículos todos são veículos leves, né? E tem uma depreciação de 10%. Tá bom. Então eu vou pegar lá o valor dos veículos conforme o documento lá do Detran, ou tabela FIP, eu tenho que ter um parâmetro seguro, tá, pessoal? Não é número à vontade, tem que ter um parâmetro seguro. Debito veículos, credito depreciação acumulada. A diferença vai para cá, ó, lucros acumulados. Beleza? Faço o levantamento de todo o meu passivo. Perfeito? Ativo menos passivo menos capital social igual ao fechamento do patrimônio líquido. Acabou. Você tem agora o seu balanço de abertura. Posso fazer isso todo ano? Não, uma única vez. Tá certo? E lá na ECD, como é que eu faço? Lá na ECD nós vamos conversar como é que você faz para informar número de diário, essa coisa toda. Tranquilo? Mas o seu balanço de abertura está pronto. E não esquece da minha recomendação. O ideal é que um terceiro elabore esse balanço de abertura. Ok? Eu acredito que tenha sido entendido, mas mesmo assim eu vou abrir um espaço para perguntas. Vamos lá, pessoal? Quem precisa de que a gente melhore alguma informação que foi passada aqui? Vamos lá. Então, vamos lá, É. pessoal. Fiquem à vontade aí, né, para tirarem aí as suas dúvidas acerca desse assunto, que é fantástico. Nós temos aí muitas empresas que vão precisar fazer o balanço de abertura, especialmente para o contexto da reforma tributária. Eu vejo, professor, que especialmente aquelas empresas que estão no Simples, tá? Que não adotam contabilidade, Sim, por entender que a legislação fiscal dispensa, mas a legislação societária não dispensa, isso mas mesmo. que vem a reforma tributária, especialmente essas empresas que fazem venda para clientes que vão querer o crédito, né, de IBS, de CBS, e como vão, né, fazer essa transferência de crédito e como é que vão fazer, especialmente a apropriação desses créditos de IBS e CBS sem estarem com uma contabilidade. Confere, pessoal. Então, o que eu percebo é uma avalanche de oportunidades que nós teremos aí, especialmente no segundo semestre. Por quê? Porque nós vamos ter a opção em setembro, para o Simples Nacional, de adotar ora o modelo por dentro, de IBS-CBS, ora o modelo por fora, que é o chamado modelo híbrido. Uhum. Mas o modelo por fora, a empresa é do simples. E muitas vezes ela vem naquela cultura, né, professor, de Sim, fazer compra sem nota, de vender sem nota. Então, ela não mantém uma contabilidade nas formalidades e vai precisar ter essa contabilidade aí, pessoal, nas formalidades. Então, o que eu percebo é essa demanda aí de ter contadores, né, que especialmente façam contabilidades, mas aí para atender a esse contexto que virá da reforma tributária, mesmo que a empresa seja do Simples, que não entregue agora a SD e a CF, não é isso, professor? Mas que vai sim. precisar fazer balanço de abertura. Eu entendo dessa forma. É porque o que que acontece? Hoje as informações elas não estão partindo do contador, né? Todo mundo Isso. dá informação contábil, menos o contador.
Com essa nova realidade que a gente está vendo, que não é para amanhã, já está valendo, né? As Isso pessoas aí. ainda não, algumas pessoas ainda não atentaram. Então, com essa nova realidade, é como a professora comentou, o contador que estiver envolvido no processo vai ser muito valorizado, vai ser muito procurado, não é? Por quê? Porque você agora vai poder gerar relatórios. Aquela questão toda, apura ICMS, apura PIS, apura COFINS, esquece, esquece, não é? Você vai ser gestor contábil. Então, você precisa conhecer da matéria, você precisa conhecer da classificação de contas. Perfeito? Então, gente, o ideal é que esse balanço de abertura tivesse data já de 1º de janeiro de 26 agora, para quando você acordar em 27 na nova realidade, o seu balanço já esteja pronto, você já fez os ajustes, porque isso que a gente está vendo aqui é um dado, digamos assim, que ele é falível, não é? Nós estamos trabalhando aqui com levantamentos. Quem garante que as instalações efetivamente aquele valor que foi encontrado. O negócio está dentro da parede, a tubulação está dentro da parede. Como é que você pode atestar que a empresa tem 1, 2, 3 milhões de instalações? Você não consegue, É. tá certo? Então é importante que você comece o quanto antes, não é? Eu posso fazer um balanço de abertura com data de 1º do 4 de 26? Pode. Você Isso. vai fazer um levantamento até data de 31/3 de 26 e vai fazer o registro a partir de 1º do 4 de 26. Tá certo? O ideal seria 1º de janeiro. Agora, eu posso retroagir? Pode. Porque se você tiver toda a movimentação, e mesmo que não tenha, dá para você tocar essa contabilidade, porque nós sabemos do problema que os escritórios têm com relação a recebimentos e pagamentos. Professor, foi depositado 100 mil na conta da empresa. O extrato bancário está aqui, é débito de banco, é crédito de quem? CPC 5. Ué, CPC 5. Então você vai estar debitando lá o banco pela entrada do valor, que não vai ter como, não é? O fisco está monitorando tudo. Então toda a Sim, movimentação bancária é informada a cada 6 meses ao fisco através da E-Financeiro. O fisco sabe. Tá certo? Então você registra aquela entrada lá de 100, 200, 500 mil a débito da conta bancos e você vai acreditar a parte relacionada. E todo mês você já vai ter aquela cartinha padrão. Solicitamos informar que se refere o recebimento de tantos mil reais no dia tal ponto. E não vão te responder. Vão continuar não te respondendo. Não identificamos a motivação do pagamento ocorrido no banco. Babá, babá. Faça uma cartinha padrão. Tá certo? Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você está totalmente isento de qualquer responsabilidade relativos a esses pagamentos ou recebimentos, digamos assim, não relacionados com a atividade da empresa, porque se fosse relacionado, haveria uma nota de compra, uma nota de saída, de venda, tá certo? Então, meus amigos, o momento é esse, não é? Faça seu balanço de abertura, não é? Como eu disse há pouco para vocês, eu vou passar os exemplos práticos para a professora Samantha, para que ela possa passar para perfeito. vocês. E lá você já tem fórmulas, não Hum, é? Então, à medida que você vai fazendo manutenção ativo e passivo, a fórmula vai se alterando de forma que seu balanço feche, beleza? E basicamente é isso, gente. Caso vocês não tenham perguntas, não é? Eu É, deixo a cargo da professora Samantha aí para tratar daqui para diante, ou se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Vamos lá. vamos falar aqui o seguinte. Nós vamos ter o curso dia 11/4, SED e SF. Perfeito, pessoal? Então, nós vamos abordar, dentro desse contexto, lucro presumido, lucro real, mas lembrando, né, professor, que nós também temos entidades imunes isentas, Uhum. obrigadas aí ao contexto. Então, Sim. não ficar preso só ao presumido, ao real, né? Mas nós temos também entidades do terceiro setor. Se quiser falar mais um pouquinho sobre isso, né, professor? Então, o E, ideal é que vocês tenham um equipamento, né? Porque a boa parte dos meus cursos, não vou dizer todos, né? Mas boa parte dos meus cursos, eles são bem interativos.
Então, se você tiver um equipamento em mãos, a gente vai estar te auxiliando no preenchimento. Nenhum curso faz isso, tá certo? O pessoal chega para você com uma tela fria e fala, ó, é assim, 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 tá certo? Nós pretendemos praticar. Olha, eu sou aqui uma imunizenta, não é? Eu sou uma igreja que recebi uma doação de 5 milhões, não é? Foi uma obra de arte, foi um imóvel. Eu tenho que fazer ECD? Tem que fazer CF também? Tem. Por quê? Aí nós vamos ver no curso. Tá certo, pessoal? Essa é a linha. Então, nós vamos estar tratando do real, que é a barra pesada, não é? Tipo, 50, 60% do tempo a gente vai estar em cima do lucro real, que é o que realmente, não é? Suscita de um conhecimento um pouco mais profundo, principalmente em contabilidade, em adição, exclusão, essa coisa toda, não é? Eu participei de uma palestra há algum tempo atrás aí, não é? Antes de eu pegar essa gripe violenta. E lá o expositor falou: "Ó, eu não entro no mérito aqui de cálculo de imposto de renda, hein? Eu não vou falar sobre cálculo de imposto de renda, eu vou só estar tratando aqui de excedência." Eu falei: "Puxa, mas se a pessoa tiver uma dificuldade ou outra, não vou falar, enfim, não é? Eu, como sou meio besta, né? Eu vou entrando. Ah, você quer falar de adição? Vamos falar de adição, vamos falar de exclusão, porque isso alimenta a coisa, né? É, Eu gosto de entrar dentro do conteúdo, do contexto. A sua empresa é de quê? Olha, faça isso, faça aquilo, porque essa interação, pessoal, ela enriquece muito o treinamento. Porque mesmo que você não esteja vivendo aquilo ali, você já ouviu falar naquela coisa. Puxa, olha, legal. Porque se um dia acontecer, você vai, "Oh, peraí, alguém já tocou nesse assunto, não é?" Isso é bom porque o treinamento fica animado e não é tão bom porque as pessoas aqui enchem a minha caixa de e-mail, não é? Vez por outra, professor, lembra? Tem 15 anos que eu fiz um curso. Você falou isso, é isso mesmo? Mudou? Eu falo, mudou, agora é assim e tal. Mas tranquilo, não há problema, tá bom? Dentro de uma, claro, de um respeito, né, pessoal, de um limite, porque também domingo, 10 horas da noite, não rola, né? Você me mandar mensagem, mandar e-mail, não rola. Mas, assim, uma não, troca de informações é com bem tranquilo. certeza. Tá bom, gente? Perfeito, professor. Te agradeço a oportunidade. Coloquei para o pessoal, então, as informações do curso de ECD e ECF. Lembrando, Perfeito. pessoal, que quanto mais cedo vocês elaborarem a ECD e ECF, nós já estamos entrando no mês de abril. Então, qual é o nosso conselho para vocês, tá? É, elaborar SCD e SF, se possível, já em abril, porque depois vocês vão entrar numa reta de planejamento tributário de empresas aí com foco no Simples Nacional. E depois a nossa expectativa é ainda ter a publicação da nota técnica de parametrização IBS-CBS de empresas do Simples. Então, vai embolar tudo, pessoal. Se vocês não liberarem a CDSF logo, né? É a recomendação que a gente dá para vocês, tá? É, Maravilha. faz o estudo da ECD, da ECF, com o professor Alberto, que é referência nacional nesse assunto. Procura se liberar da obrigação acessória o quanto antes, porque vocês vão entrar numa reta aí logo após de planejamento tributário e parametrização de documentos fiscais eletrônicos para o contexto da reforma tributária. Então, a gente está fazendo a coisa assim bem ordenada com vocês, estamos avisando, né? Quem avisa amigo é, né, professor? Com certeza. Então a gente está avisando o que que vai rolar aí nos próximos meses. Lembrando que a expectativa do regulamento do IBS-CBS, pessoal, a publicação no mês de abril. E outra, serão mais de 2.600 artigos de regulamento IBS-CBS, tá certo? Então, vamos estudar contabilidade, balanço de abertura, formalizar as empresas que não estão formalizadas e que precisam estar formalizadas, para a gente poder ficar mais competitivo também para atender as demandas que virão.
Tá certo, pessoal? Professora, só antes da gente terminar, Sim, às 19h39, a Sônia fez a seguinte colocação. certo. Na empresa que trabalho, um cliente entrou em 9 de 25, porém não foi elaborado o balanço de abertura. No extrato bancário de 1º do 9, consta um saldo devedor de 90. Foi feito o seguinte lançamento: débito de banco, crédito e receita financeira. Bom, Sônia, o ideal é que fosse feito esse balanço de abertura. Eu acredito que com essa conversa que nós tivemos, você terá condições de elaborar esse balanço. Mas, de toda forma, a gente precisa confirmar se efetivamente esses R$ 90 ele advém de receita financeira, tá certo? O próprio extrato já vai te dar essa informação. Perfeito? Se efetivamente isso for uma receita financeira, sem problema nenhum. Só precisa verificar qual é a forma de tributação da sua empresa, porque dependendo, essa receita financeira terá incidência de PIS/COFINS, tá certo? Ela tem incidência de imposto de renda e contribuição social, embora, ó, e você pode se recuperar do imposto de renda e do imposto de renda retido na fonte. Mas aí você tem que verificar qual foi o tipo de aplicação financeira que foi feito, perfeito? Mas, em princípio, não é? A única observação aí é com esse crédito em receita financeira, desde que vocês tenham a certeza que isso é uma receita financeira, tudo bem. Caso contrário, é entrar em contato com o banco ou tentar identificar a origem dessa receita para não criar uma base de imposto desnecessária, tá bom? Deixa eu ver aqui que parece que ela deu sequência, ou seja, não fizeram, não fizeram a balanço de abertura. Então, Sônia, você agora já tem instrumentos para realizar esse balanço ou conversar lá com o pessoal da sua empresa para que seja elaborado esse balanço. Ele pode ser retroativo a 9 de 25? Pode, não há problema nenhum. É esse levantamento patrimonial que seria feito, né? Entraria em contato lá com o responsável da empresa, faria esse registro a partir do dia 1º do 9, e aí você daria sequência. Assim como você pode também fazer com data de 31/12 de 25. Aí fica a critério de vocês. Tá bom? Ótimo. Perfeito. Professor, então tem um conteúdo que você vai me encaminhar de exemplos, é isso? De Sim, balanço sim, de sim. abertura? Sim, Tá. sim. Eu vou lhe encaminhar dois balanços de abertura, um com lucros acumulados, outro com prejuízos acumulados, deixando É, claro, pessoal, tá. que o balanço que apresenta lucros acumulados é porque ativo foi maior que passivo, tá certo? Já o balanço 2 está na outra vertente, tá bom? Porque nunca se Ah, sabe, né, se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. E observando, o parecer normativo, ele comenta que se porventura você tiver a figura de lucros acumulados, ou seja, o seu passivo seja maior do que o seu ativo seja maior do que o seu passivo, nem pensar em distribuir esse lucro, principalmente agora, tá bom? Então, se esse lucro advier de de levantamento patrimonial, aumenta a capital com esse valor, tá certo? Confirma se esses valores efetivamente são verdadeiros, porque dependendo do porte da empresa, eu peço 3 laudos, não é? Então, nós já tivemos experiência com algumas empresas em que nós pedimos 3 laudos justamente para evitar vícios, não é? E aquele princípio contábil antigo que nós temos lá, não é? Da prudência, não é? nos, isso. nos indicou que nós assumíssemos o laudo de menor valor, tá certo? Então, se porventura ativo maior que passivo, você vai fechar com lucro acumulado, você vai fazer uma alteração contratual e vai aumentar a capital com essa diferença, e nem pensar em distribuir, tá? Então, o parecer normativo é muito claro com relação a isso. Tá bom? E se der prejuízo, olha aí como é que uma coisa chama a outra. E se der prejuízo, a empresa somente poderá fazer distribuição a partir do momento que ela gere lucros suficientes futuros para neutralizar esse prejuízo acumulado advindo lá do balanço de abertura. Tá bom, gente? Ótimo. Com certeza. Fantástico, professor. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês.